sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, no capítulo 23. Vamos ler de 39 em diante. Eu preguei uma palavra em cima desse momento na vida de Jesus. E hoje eu quero trazer uma ênfase um pouco diferente do que aquela. Esse texto ele é muito conhecido e até convencionou-se chamar esse ladrão de o bom ladrão. O bom ladrão. Era tão ruim, mas tão ruim que queriam matar o cara foi condenado, ninguém defendeu ele, era horroroso. Mas chama de bom ladrão porque ele se converteu a Cristo. Então, ele se tornou bom. Ele nunca foi bom, ele foi péssimo. Então, muitos conhecem. Alguns lugares até deram nomes, eu não sei os nomes dele, a Bíblia não dá, mas não importa o nome deles. Mas eu queria que você lesse comigo, aqui está na tradução. Que tradução que é essa aqui que está cortando ali embaixo? Isso, obrigado, é a minha tradução, revista atualizada, glória a Deus. Então vamos lá. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra Jesus, dizendo: não és tu, Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondeu-lhe, porém, o outro, repreendeu-o, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas esse nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Louvado seja o nome do Senhor. Que momento impressionante na história do ministério de Jesus. Jesus amou a todos até o fim. Jesus está na cruz. Jesus está recebendo sobre si o peso de todos os nossos pecados. Jesus está recebendo na cruz a ira de Deus contra o pecado. Jesus está recebendo na cruz toda a vergonha, toda a humilhação, toda a afronta que alguém possa receber. E ele estava sendo afrontado no começo pelos soldados romanos, zombando. Você dizia que você era Deus, desce, se você é Deus, desce da cruz. Se você é o cara, sai daí, vai, manifesta, queremos ver, aí nós vamos crer que você é quem você disse que você era. Você já foi afrontado de alguma coisa? Você já foi confrontado de alguma coisa? Não dá vontade de pular no pescoço da pessoa? E Jesus não precisava nem pular no pescoço. Um breve pensamento, caía fogo do céu e matava todo mundo. Ele não precisava fazer nada. Mas até aqueles caras, ele amou e perdoou. Não é isso que ele falou? Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Jesus perdoou os guardas romanos. E Jesus na cruz, morrendo naquela situação de horror, ele ainda está pronto para salvar alguém na última passada da vida de Jesus e na última passada da vida daquele cara, daquele ladrão horroroso condenado à morte. Os dois tiveram a mesma oportunidade. Jesus está na cruz. Os dois estão morrendo, Jesus está morrendo, a vida está acabando. O outro que não se converte, ele vira para Jesus e fala: ô Jesus, é você mesmo? Tira a gente daqui, vamos embora, né? Livra a gente daqui. E é assim que muitas pessoas vivem hoje diante da revelação de Jesus. Jesus, me salva, mas eu não quero mudar nada do que eu fiz. Jesus, me tira daqui, mas eu não me arrependo de nada do que eu estou vivendo. Jesus, me tira daqui, eu estou morrendo, mas eu não quero o teu sistema. Eu quero só que você me salve, porque eu acho que eu sou bom o suficiente, ou eu sou ruim o suficiente, e está tudo bem. Eu quero só que o Senhor resolva a minha situação. Quero só que o Senhor me tire dessa dificuldade. Muitas pessoas se lembram do Senhor somente nas dificuldades, não é assim? Quando a coisa aperta, até ateu fala: ai meu Deus do céu. Né? Quando a coisa aperta, vão buscar ajuda em algum lugar. E ele estava nessa hora: Jesus, a coisa está difícil, eu estou morrendo. Pode ser que você seja o cara mesmo, então se você me tira daqui, vamos embora. Deixa eu viver a minha vida longe dessa situação horrível que eu estou vivendo. Então Jesus, você serve para mim se você me livrar. Se você quiser que eu faça qualquer outra coisa, eu não quero. Eu não quero me comprometer. Eu não estou afim do seu sistema. Eu ouvi o senhor pregando, as pessoas falavam quem o senhor era, está tudo bem. Eu quero, se o senhor é mesmo, resolve a minha vida, que eu vou seguir o meu caminho, não vou te dar trabalho. E muitas pessoas vivem a vida assim. Querem que Deus resolva as suas questões, a sua vida, os seus problemas que eles mesmos criaram.
sem ter que se comprometer com nada, sem ter que mudar de vida de maneira nenhuma, sem ter que passar por um arrependimento, sem mudar de religião, sem ter que ir numa igreja, sem ter que ter um livro sagrado, sem ter que ter responsabilidades. As pessoas acham que esse Deus é Deus, porque Ele tem que ser Deus para salvar, mas Ele tem que ser um Deus assim completamente sem sentido de ser enganado por essas pessoas que só querem arrancar o que puderem, mas não querem reconhecer quem Ele é e que o sistema é o dele. Você percebe que coisa estranha? Eu quero o que Deus tem para me dar, mas eu não quero que Ele faça nada, não me obrigue a nada além disso. Não querem se comprometer, e o Evangelho de Jesus é compromisso. Então o que esse ladrão recebeu? O que ele merecia? Nada. Ele não queria Jesus, ele queria as bênçãos. Ele queria o livramento, mas ele não queria fazer nada na direção do que ele estava buscando. Ele morreu do lado do Salvador. Ele morreu do lado do Senhor, o Criador do universo, porque todas as coisas foram criadas através de Jesus. Jesus criou todas as coisas. Jesus, eu fico sempre chocado, vocês já cansaram de me ouvir, mas quando eu tive esse entendimento, Jesus é o Pai da eternidade. Ou seja, Jesus habita além da eternidade e gerou a eternidade pela criação. Esse cara estava ali do lado de Jesus. Ele podia ter sido salvo, mas naquela hora ele ainda não queria deixar de ser quem ele era. E morreu do jeito que chegou ali. E foi para o inferno, como a Bíblia diz que vai, quem não tem a salvação em Jesus Cristo. E sabe o que acontece hoje? No mundo tem milhões de pessoas iguais. Tão perto de uma Bíblia. Tão perto de um crente chato que fica falando de salvação, e que fala de Bíblia, e que vai em reunião de oração, e que decorou versículo, e que foi num tal de batismo. Que conversa chata, que coisa horrorosa. Porque eles só querem que eu vá lá dar meu dinheiro. E eu não vou, hein? Se eu não for, eu vou levar o reino de Deus à falência. Não entendem o sistema de bênçãos de Deus. Não querem a revelação. Estão perto do Salvador, porque Jesus diz que Ele é o cabeça do corpo. Então todos os crentes, todos os que creem em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, todos que nasceram de novo, todos que fomos feitos filhos por adoção, nós somos o corpo de Cristo. Então o corpo de Cristo está andando em todos os lugares onde nós estamos. E sabe o que está acontecendo com o corpo de Cristo? Também está morrendo. Porque para nós que servimos ao Senhor, hoje nós estamos um dia mais velhos do que ontem, hoje estamos um dia mais perto da morte do que estávamos ontem, nós também estamos morrendo. Só que tem uma diferença, nós não estamos mais debaixo da condenação do nosso pecado. Nós sabemos para onde vamos, nós sabemos qual é o nosso destino eterno. Então, embora estejamos morrendo como eles estão morrendo, nós temos acesso à vida e à vida eterna. E nós somos chamados a como Jesus estava morrendo. Nós temos que pregar, e pregar muitas vezes é morrer para nós mesmos. E pregar é realmente reconhecer quem nós somos, reconhecer que nós não podemos dar nada para aquelas pessoas, mas nós temos uma responsabilidade de compartilhar a salvação que recebemos pela graça em Jesus Cristo. Precisamos compartilhar que se elas morrerem como estão, estarão longe do Senhor para sempre, e sempre, e sempre, e sem fim. E aquele cara do lado de Jesus morreu assim. Mas a situação dele é pior. Porque do outro lado tinha um outro ladrão, que não era o bom ladrão, era ruim igual esse. Que é que nem nós, não tem as pessoas boas, nós somos tudo ruim de fato. Por que tem que ter lei no mundo? Porque se deixar todo mundo fazer o que quer, vai ser uma carnificina. Se as pessoas não tiverem medo de ter uma consequência, a depravação total, ela é real. Se ninguém está vendo, se você não fosse pego, se tua esposa não visse, se teu marido não estivesse perto, se tua mãe não, se teu patrão, se o emprego, se o patrão não, se o guarda, se a polícia, se a justiça, então... Por isso que quando a justiça é frouxa, a sociedade começa a degringolar. A impunidade libera as pessoas de uma maneira que nós nem imaginamos, não é assim? A barbárie poderia imperar. Mas estava lá o outro ladrão ruim. E eu tenho a impressão de que ele talvez tivesse ouvido também alguma pregação de Jesus. Porque eu quero até corrigir o que eu falei aqui na outra pregação. Eu falei que ele morreu, se converteu na última hora,
e ele não tem obras, né? Ele não fez nada, morreu na cruz. Só que estou errado, né? Porque hoje eu vou falar da pregação dele. Então ele pregou na cruz. A pregação dele alcançou milhões de pessoas na história. O que ele pregou na cruz, ele tem um crédito no céu tremendo, porque mesmo com pouco tempo de consagração a Jesus Cristo, a pregação dele foi registrada e alcança todos os idiomas onde a Bíblia está traduzido. Não é incrível? E ele pregou para o outro ladrão. Ele evangelizou o cara, porque ele estava na cruz com Jesus, ele estava na cruz com ele, estava na cruz fazendo o que ele sabia que ele merecia pelo que ele fez, que era morrer. Que na verdade é o que acontece com todos nós. Nós merecemos morrer porque nós somos pecadores. Nós não somos melhores do que aquele ladrão. Podemos não ter feito os mesmos crimes dele, mas diante do Senhor nós temos os mesmos pecados. Diante do Senhor nós temos que morrer pelos nossos pecados. É por isso que esse corpo mortal morre. Esse corpo mortal, ele é mortal e morre por conta do pecado. Mas nós que recebemos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, recebemos a vida dele no interior. Então no homem interior, esse tem a vida eterna. Então esse corpo vai morrer, mas o homem interior, ele vai nos levar à presença do Senhor. Porque os pecados, então, eles morrem no corpo mortal. Os nossos pecados diante do Senhor, eles estão agora perdoados e pagos por Jesus na cruz do Calvário. Então nós, então, podemos ter vida em Jesus Cristo, porque agora nós não somos melhores do que aquele lá, mas agora nós somos chamados de santos pelo Senhor. Ele nos chama de santos porque Jesus, o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então nós não temos conta no céu para pagar. Somos aceitos por Deus em santidade. Somos recebidos como filhos porque os nossos pecados morrem na cruz de Jesus Cristo. Mas esse ladrão então, ele começa a pregar. Ele repreende o colega de quadrilha dele que estava lá. Jesus, tira a gente daqui. Ele falou, escuta, você não está entendendo o que está acontecendo. Você nem ao menos teme a Deus. Aqui é o lance. Ele reconheceu que Jesus era Deus. E você quer ver coisa mais louca? Porque como é que nós vamos reconhecer Jesus como Deus? Quando ele faz um milagre. Quando ele faz algo poderoso, quando ele é transfigurado, quando ele está sentado à destra de Deus, ali a gente reconhece Jesus como Deus, não é verdade? E é fácil. Agora, ele olhar para alguém que dizia ser Deus, morrendo na cruz do lado dele, e reconhecer que ele era Deus, ele entendeu a pregação de Jesus. Ele entendeu que Jesus se esvaziou de ser Deus, para ser reconhecido em figura humana. Então quando ele reconheceu que Jesus é Deus, tudo muda, porque a iluminação do Espírito Santo veio naquele homem. E ele não só começa a reconhecer quem Jesus era, mas diante de reconhecer quem Jesus era, ele começa a reconhecer quem ele era. E você vai ter certeza que você teve um encontro com Jesus, quando você perceber quem você é. Quando você perceber a sua inadequação, quando você perceber o seu pecado, quando você perceber a sua impossibilidade, quando você perceber que você pode achar que você é muita coisa, e você vai descobrir que você não é nada diante da revelação de quem Ele é. Mas ele continua a pregação. Você nem ao menos teme a Deus, estando debaixo da mesma condenação? Aí vem a revelação, nós estamos aqui, porque nós merecemos. Ele reconheceu que ele merecia morrer. Ele reconheceu que ele merecia aquela sentença sobre a vida dele. Ele reconheceu quem ele era. E aqui que eu estou te dizendo que não há salvação, não há transformação, se nós nunca reconhecemos de fato quem nós somos. Porque tem muita gente que fala, eu sou bom, eu sou legal, eu não faço tanta coisa quanto tanta gente faz. Eu não sou tão ruim assim, eu estou muito acima da média, eu não matei, não roubei, não fiz nada, tal. Então eu sou bom. E Deus vai ficar feliz de me receber, porque eu sou um cara legal, eu vou ser bom para o reino, eu vou contribuir muito, porque eu tenho muitas coisas para dar. Eu tenho bens, eu tenho grana, eu tenho influência, eu tenho sabedoria, eu tenho capacidade, eu tenho pontinhos, e as pessoas acham que tem alguma coisa para dar para Deus de verdade, na hora de serem confrontados pela pregação do Evangelho. E enquanto nós não reconhecemos, nós não temos nada,
Nós não podemos ser salvos porque nós temos alguma coisa carregando para levar. E nós não podemos levar nada nessa hora. E ele reconheceu então, por mais que fosse óbvio que ele estava lá numa situação horrorosa, por mais que fosse óbvio que ele não tinha nada e que ele merecia o que ele estava vivendo, ele confessou. E esse é o grande problema de muitos de nós. Nós até sabemos algumas coisas a nosso respeito, mas nós não confessamos isso diante de alguém que possa nos ouvir. E nós escondemos as coisas que nos prendem. E nós ficamos presos com as coisas que nos prendem do lado de dentro. E as coisas que nos prendem paralisam a nossa vida. E as coisas que nos prendem nos impedem de viver o melhor de Deus, porque nós achamos que temos alguma coisa para apresentar ao Senhor, que achamos que temos alguma coisa muito boa e que Ele encontrou na gente uma ótima oportunidade de expandir o reino. Só que não. E o que Ele diz então? Nós estamos aqui porque nós merecemos, mas esse nenhum mal fez. Ele reconheceu a santidade de Jesus. Ele reconheceu que aquele assassinato era uma fraude processual, uma das maiores da história da humanidade, registrada e documentada, com testemunhos, com documentos e com tudo que se possa imaginar. Mas o que estava sendo fraudado, ele não estava discutindo. Jesus não estava questionando o tribunal de Roma, porque ele sabia que eles não tinham poder para crucificá-lo. Ele não estava questionando o tribunal dos judeus, porque ele sabia que eles não tinham autoridade para crucificá-lo. Ele tinha dito com toda clareza antes que ele tinha a vida dele e que ele a daria como deu, como ele quisesse. Ninguém me toma a minha vida, mas eu dou, porque eu quero. Mas não é porque eu quero, é porque eu amo. Jesus não veio por uma obrigação com o Pai. Jesus veio por amor por você e por mim. Jesus levou sobre si as nossas dores, os nossos pecados, as nossas enfermidades, as nossas maldições, a nossa morte, porque Ele nos amou. Ele não precisava vir. Se o Moisés chegou, quando Deus chegou para Moisés e falou, vamos fazer outro povo. Aí Moisés falou, que é isso, eu vou ficar aqui. Eu posso imaginar que se Deus tivesse falado alguma coisa para Jesus, Ele poderia implodir tudo e podia fazer tudo novo. Jesus, da mesma maneira, disse, eu vou lá. Quando Ele orou em João 17, eu sempre fico quebrantado, João 17, a oração de Jesus antes da cruz, Ele fala, eu oro não somente por estes aqui, mas por aqueles que virão a crer em mim no futuro. Você creu em Jesus 2000 anos depois? Ele orou por você antes de ir para a cruz. Ele sabia o que iria fazer por você. Ele achou que valia a pena morrer por você. Jesus morreu por amor. Ele nenhum mal fez. Aí ele vira e fala, Jesus. E para a gente, parece que ele falou, Haroldo, Jesus, nome. Não, Jesus significa Salvador. Yeshua. Então ele fala, Salvador. Jesus, lembra de mim quando entrar no teu reino. Ou seja, ele sabia para onde Jesus estava indo. É um contrassenso. Tem um homem do lado dele, sendo morto injustamente, está sangrando e vai morrer. Ninguém tirou o cara de lá. Ele está lá, parece um cara indefeso, impotente, incapaz de fazer qualquer coisa. Parece que não é possível que seja esse o Salvador que está morrendo aqui junto comigo, junto com esse outro cara. Como é possível alguém nesta condição ser Deus e ter um reino eterno para o qual ele vai, assim que ele sair daqui, ele vai estar? Como é possível isso ser verdade? Pela revelação do Espírito Santo ao coração daquele cara. As declarações de fé que ele foi fazendo, ele vai tendo revelação do que está acontecendo. E ele sabe não somente que Jesus é Deus, que é óbvio que ele não tem pecado, mas além de tudo ele tem um reino eterno para onde ele vai. E ele pediu só para Jesus o seguinte, lembra de mim. Eu não mereço. Eu mereço morrer aqui. Eu mereço acabar aqui. Eu não tenho nada melhor para oferecer. Eu mereço isso. Mas então lembra de mim, lembra daquele cara que morreu do teu lado quando você estava fazendo aquela obra da salvação, que eu não entendi tão bem, mas alguma coisa me parece razoável compreender. Lembra de mim. E ele nunca imaginou que Jesus pudesse falar o que falou para ele.
falou que hoje, você vai estar comigo no paraíso. Hoje, você vai fechar o olho aqui, você vai lá comigo. Aí eu fico imaginando o cara do lado. Ô Jesus, espera aí, tem alguma coisa para mim, o que eu tenho que falar, né? Nem isso ele falou. Enquanto ele estava vivo, ele podia se arrepender da mesma maneira. Enquanto ele tinha oportunidade, ele podia da mesma maneira voltar atrás do que ele tinha falado antes e se arrepender. Mas eu imagino que por causa do orgulho dele ou da dúvida, o coração dele fechou. Esse cara não pode ser Deus, como é que está morrendo aqui? Ah, o cara vai estar no paraíso com ele. Isso é lorota, isso é conversa de gente religiosa, isso é baboseira. Eu quero tentar sair daqui, vou ver se eu consigo subornar um guarda, vou ver se eu consigo resolver alguma coisa, vou tentar não morrer tão cedo, vou tentar dar um outro jeito aqui. Eu tenho alguma maneira de escapar daqui sem ser através de Jesus. E muitas pessoas falam isso na vida diária. Eu tenho maneira de resolver minha vida sem Jesus. Eu não preciso de Jesus. Eu não preciso dessa religião. Eu não preciso de salvação. Eu estou tudo bem. Eu dou um jeito. Eu resolvo. Eu me viro. Eu me garanto. Da mesma maneira. E se eles não estão vendo Jesus na Bíblia, eles estão vendo Jesus na criação, porque a Bíblia diz que os céus proclamam a glória de Deus. E o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Jesus criou todas as coisas. E a palavra de Deus nos diz, Paulo aos Romanos capítulo 1 fala que nós, olhando para a criação e não reconhecendo que há um Criador, nós somos indesculpáveis diante de Deus. Porque Deus sabe que nós temos a capacidade de olhar para a criação e reconhecer, tem um Criador que fez tudo isso, eu preciso conhecer. Quem criou todas essas coisas? E aí alguns se fecham no seu raciocínio fechado, falam, sempre existiu, ninguém criou, foi uma explosão, obra do acaso, e segue a vida. E fecham o seu coração, morrendo na sua própria morte, pelos seus próprios pecados. E não abrem acesso à revelação de Jesus na cruz do Calvário. Jesus morreu, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, e o ladrão estava lá. Agora não mais ladrão, o santo homem de Deus, lavado, perdoado, remido pelo sangue do Cordeiro. Imediatamente naquela sequência, o inferno ganhou mais uma pessoa para se lamentar para sempre de ter rejeitado a oportunidade de entregar a vida a Cristo, de se arrepender de quem era e de se arrepender dos seus pecados. Que tragédia, que tragédia. Do lado de Jesus, pronto para salvar, cheio de amor para salvar na última hora, mas não quis. Muitas vezes nós temos oportunidades na vida de abrir o coração ao Senhor, tanto para a salvação, como desta forma, nós podemos encontrar. Mas por outro lado, para mudar a nossa vida, com o Senhor também do outro lado. Eu posso imaginar, não estou dizendo que é assim, estou imaginando que talvez aquele ladrão, o que se converteu, ele tenha ouvido as pregações. Jesus pregava, todo mundo sabia quem era Jesus. E ele não chegou àquela revelação naquele momento, porque não teve pregação na cruz. Mas a pregação estava dentro dele. Ele tinha ouvido aquilo. E falou, agora não. Hoje a gente tem uma bocada aqui para fazer. Hoje a gente tem uma casa aqui de um bacana, que nós vamos... Está tudo certo. E talvez tenha até dado certo. Né? Muitos de nós, que já conhecemos a Cristo, nós adiamos o que nós vamos fazer para Deus. Porque nós vamos viver muito, porque nós temos vida eterna, porque nós temos 200 anos para um dia a gente abrir mão de algumas coisas que a gente faz, para servir a Jesus de verdade, para pregar para o outro ladrão que está morrendo que nem a gente, do lado de onde a gente está. Mas a gente fica tão ocupado e tão preso, que é como se a gente tivesse crucificado naquela cruz, nós não conseguimos sair. Se nós estivéssemos na cruz de Cristo de verdade, aí nós estaríamos fazendo, porque o que Paulo nos fala, já estou crucificado com Cristo, e não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em nós. Ser crucificado desse jeito que Paulo fala é bom, porque quem a gente crucifica é só a velha natureza,
mas a gente libera a nova criação, a nova vida em Cristo para fazer o que Deus nos chama para fazer. Então essa crucificação é boa. Essa crucificação ela é necessária. Essa crucificação diz respeito às escolhas que nós fazemos, de como nós vamos gastar o nosso tempo, de como nós vamos investir neste lugar, de como nós vamos tratar a família, de como nós vamos nos apresentar diante do Senhor para fazer a obra, para que não tenham pessoas que estão no limite ali, na hora de morrer para ouvir a pregação do Evangelho. E nós poderíamos fazer tantas coisas. Eu imagino se o ladrão, se a gente pudesse perguntar para ele, o que você gostaria de ter feito, ladrão? Eu gostaria de ter tido a vida livre para fazer aquilo que eu devia ter feito, seguir a Jesus. Sempre penso acerca disso. Quando eu ficar velho, eu vou pensar em algumas coisas. Eu já vi pessoas que ficam velhas e vão morrer, e eles escrevem o que eles gostariam de ter feito na vida, se eles pudessem voltar atrás. Então são poetas, são pessoas aí que escrevem bonito, escrevem coisas lindas, porém vazias, né? Porque eles escrevem assim: eu teria beijado mais, eu teria andado no pôr do sol, descalço na areia, eu teria visto meus filhos crescerem, eu teria amado mais a minha esposa, eu teria estudado algumas coisas, teria lido poesia, teria escrito um livro, teria plantado uma semente, teria um monte de coisa assim a gente ouve, né? E o arrependimento do crente, quando a vida vai chegando ao fim. Eu devia ter beijado mais. Ou talvez quando ele chega no céu. Chegou no céu. O que você devia ter feito lá? Ah, Senhor, eu devia ter beijado mais, ter viajado mais. Teve uns restaurantes que eu nunca fui, eu devia ter ido, tinha comida boa. Eu devia... Naquele momento, nada mais vai fazer sentido do que a gente vive aqui. E o que é tremendo é que no céu, tem uma coisa que é um detalhe, que eu sempre fico impactado, que fala que Deus enxugará do olho toda lágrima. A Bíblia não fala que lágrima que é aquela. Tudo bem, significa que lá não tem mais choro, nem pranto, nem dor, é claro, esse é o versículo literal. Mas eu imagino que se fosse possível, o crente chegar no céu e pensar diante daquela glória, daquele ambiente de amor, aquela revelação de Jesus Cristo, o corpo transformado. Eu não fiz o que eu devia ter feito. Eu não fiz tudo o que eu devia ter feito. Então hoje eu quero trazer duas reflexões aqui nesse lugar. Muita presença do Senhor aqui. Eu sei que coisas que eu falei foram muito fortes no coração de alguns de vocês. E eu quero dizer o seguinte: se você não tem certeza de para onde você vai, depois que você morrer, eu recomendo que você não saia daqui hoje sem entender isso direitinho. Porque pode ser que você vire a esquina e tua vida acabe. Você está morrendo. Não que nem o ladrão que sabia que estava morrendo. Mas todos nós estamos, um dia tudo vai acabar. Então um dia não saia daqui sem entender isso melhor. Porque Deus te trouxe aqui hoje, sabe por quê? Eu não ia pregar nada disso. Hoje Deus mudou tudo aqui nessa manhã. Eu vim aqui achando que eu vinha dar alguma coisa, eu vim para receber. Eu recebi muito. E Deus me marcou nessa manhã. Deus respondeu coisas da minha vida. E se Deus respondeu coisas na minha vida, Ele responde coisas na sua vida, porque Ele me liberou para eu pregar para você algo que você precisava ouvir. Você está aqui hoje porque Deus queria ouvir essa pregação. Sabe por quê? Porque essa pregação não estava nem preparada. Deus queria falar com você sobre isso. E nós como igreja, queridos, eu preguei na outra semana sobre cadeias invisíveis, lembra disso? E aqui, alguns de nós estamos cativos e não percebemos. E nós não fazemos o que somos chamados a fazer, porque estamos cativos nos nossos pensamentos, cativos nas nossas dificuldades, cativos nas nossas questões, cativos nas ameaças do inferno, e nós não somos livres para pregar, não somos livres para tocar as pessoas, não somos livres para nos consagrar mais, e isso tem que acabar hoje em nome de Jesus. Hoje é um dia de liberação de vidas aqui, em nome de Jesus, porque se você quiser, o Filho pode libertar, e você vai ser verdadeiramente livre.
Jesus nos libertou da condenação eterna. Jesus nos libertou da morte eterna. Jesus pagou o preço do nosso pecado. Jesus levou sobre si as nossas dores, enfermidades e maldições. E então Ele nos leva à salvação. Mas depois da salvação, Ele continua esperando que a gente continue decidindo fazer o que decidimos fazer, que é morrer para quem nós éramos, que é desistir da vida que nós vivíamos e viver uma novidade de vida. Viver nos mesmos lugares, é claro, porque tem que trabalhar, faz parte. Jesus orou, não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do maligno. Por quê? Porque o maligno prende, o maligno confunde, o maligno traz cadeias invisíveis até. E a gente é capaz de entrar no culto e falar, eu sou livre, aleluia, glória a Deus. Mas no dia seguinte é preso e não consegue falar para ninguém. E não consegue orar mais. E não consegue decidir fazer um jejum para enfrentar situações. E não consegue decidir ler a Bíblia. E não consegue decidir mudar em casa, com o marido, com a esposa, com o pai, com o filho, com a mãe, com todo mundo. Então nós não somos livres coisa nenhuma. Embora Jesus nos tenha libertado, embora nosso destino eterno seja aquele, nós vamos chorar muito no céu quando chegar, se não tomarmos uma decisão de mudar coisas na nossa vida hoje. Hoje, esse é o dia, esse é o tempo. O Senhor nos chama sempre para fazer algo hoje. Quando é hoje? Hoje. Amanhã é hoje. O mês que vem é hoje. Nós vivemos sempre no hoje. Mas nós jogamos as coisas para amanhã. Mas nós não somos assim em nome de Jesus. Vocês não são assim em nome de Jesus. Vocês são livres em nome de Jesus. Livres para tomar posição. Livres para mudar coisas na vida. Se tem alguma coisa que te impede de viver o melhor de Deus, joga fora. Porque é lixo. Porque é incomparável com Jesus. E talvez o que você precise é de novo olhar para Jesus na cruz. E olhar para você e realmente perceber quem você é. Porque talvez você nunca entendeu de verdade. Você sempre se achou mais ou menos bom, religioso. Eu sou bisneto de pastor, cara. Eu podia dar carteirada. Sou bisneto de pastor, não vale nada. Vale sim, é bênção. Mas no céu não vale nada. Eu não sou aceito porque eu sou bisneto de pastor, neto de pregador da palavra, filho de pregador da palavra. O pedigree gospel que eu tenho não resolve nada na salvação. Mas me abençoa porque tem muita oração deles na minha vida. Glória a Deus. Você pode começar uma história diferente, sendo você uma bênção na sua descendência. Faça a diferença. O que nós vamos fazer hoje diante disso? Você que vai tomar uma decisão hoje. A minha parte acabou aqui. O Espírito Santo agora é que vai agir no seu coração. E Ele vai tocar em lugares, porque eu sei que eu falei coisas que são exatamente o que estava no teu coração. Não que eu saiba, mas que o Espírito Santo sabe. E Ele tratou coisas no seu coração que você sabe que você precisa resolver, até coisas que você no fundo você já sabia, mas faltava alguém chegar e falar, como aconteceu comigo, tinha coisas que eu sabia, mas eu precisava que alguém falasse. Porque o Evangelho é propagação, é pregação. Nós precisamos uns dos outros, por isso tem que congregar. Por isso que o diabo quer tirar as pessoas da igreja, porque não vai na igreja, não ouve outra pessoa falar. Escolhe o que quer ouvir, ora sozinho, louva sozinho, ou seja, tudo contra o que é igreja, porque a igreja é comunhão, a igreja é corpo. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Por que eu faço isso? Só para você se desligar de quem está do seu lado, só para você não se distrair com nada que aconteça na sua vida agora. Só para que o Espírito Santo possa falar no seu coração e você não tenha como negar que é Ele que está falando com você, para que você tome uma posição hoje. Eu quero falar primeiro com alguém que esteja aqui que nunca entregou a vida a Jesus Cristo. Ou que talvez até achou que tinha, mas percebeu hoje que nunca de fato tinha olhado para si mesmo. Nunca tinha olhado para o seu pecado. Nunca tinha percebido que quem merecia morrer mesmo era você e não Jesus, e que Jesus morreu no seu lugar. E você precisa escolher de que lado da cruz que você está. Do lado daquele cara que achou que estava tudo bem, que você não era tão ruim assim, você até que é uma pessoa boa, você até que é uma pessoa socialmente razoável, e está tudo bem, você não precisa de Jesus. E se você acha que você não precisa de Jesus, eu vou continuar orando por você, mas eu espero que você não descubra da pior maneira possível o quanto você precisa. Mas se você entendeu hoje que você pode ser como outro ladrão, e pode sair daqui salvo, e você pode sair daqui com uma vida nova, com uma experiência real com Jesus, eu quero te convidar a você fazer uma breve oração comigo, onde você está. Eu quero te convidar a você fazer um movimento, não que essa oração vai te salvar, mas essa oração ela vai abrir um acesso no mundo do Espírito. Essa oração vai abrir uma porta para o Espírito Santo começar a tocar mais o seu coração, onde você está. Se você nunca fez essa oração, eu vou falar, eu queria que você repetisse. Pode repetir baixinho, não precisa fazer com que as pessoas do seu lado ouçam.
Mas se faz sentido para você, diga ao Senhor assim: Senhor Deus, eu reconheço que eu sou pecador. Eu reconheço que eu merecia estar naquele lugar, daquele ladrão da cruz. O Senhor não merecia estar lá. Eu merecia. O Senhor morreu a minha morte. Então nesse momento, eu me sinto impactado pelo teu amor. O Senhor me amou. O Senhor foi para a cruz no meu lugar. Eu não posso recusar esse amor. Eu não posso recusar essa palavra. Então eu me arrependo dos meus pecados, da vida que eu vivi até agora. Eu quero fazer tudo novo. Eu quero uma nova oportunidade. E se o Senhor está dando, eu quero. Eu recebo. Nessa manhã, eu entrego a minha vida para o Senhor. Quero te conhecer. Quero aprofundar. Eu preciso mais do Senhor. E eu quero mais do Senhor. Em nome de Jesus.